Você investe em fundos imobiliários? Ficou sabendo da novidade aí? Os dividendos vão deixar de ser isentos? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo agora. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Meus amigos, no dia 16, o presidente vetou aí a isenção dos fundos imobiliários e dos fiagros na contribuição do CBS e do IBS, que são aí os novos impostos com a reforma tributária. Ou seja, lá na Receita Imobiliária, na hora que as gestoras, né, dos fundos imobiliários receberem os aluguéis, eles vão ter que pagar ali uma alíquota antes de distribuir os dividendos para os cotistas, porque basicamente hoje, por regra, os fundos imobiliários e os fiagros têm que distribuir ali 95% da sua receita semestralmente. E aí, de praxe, né, os fundos costumam distribuir isso daí de forma mensal, e isso, né, provavelmente não vai mudar, mas o que muda, né, com esse veto do presidente é que lá na Receita Imobiliária não existia, né, nenhum tipo de tributação, e isso passará a existir a partir aí de 2026, podendo se estender até 2033, que é quando de fato, né, a reforma tributária vai ser totalmente posta em mesa, né? Ou seja, vai passar todo o período de transição e em 2033, de fato, se fecha ali o período, né, de transição aí da reforma tributária, que vai acabar ali com todos os tributos que a gente tem hoje, né, e passar para apenas o CBS e o IBS. Então, João, você quer dizer que não vai ser mais isento igual era antigamente os fundos imobiliários? Não é bem assim. Vamos ponto a ponto. Essa regra vale para fundos aí, tanto fundos imobiliários como fundos patrimoniais e fundos do investimento do agronegócio, né, os FIAGROS, com até 100 cotistas. Ou seja, os fundos que são listados hoje em Bolsa de Valores, fundos que são negociados em ambiente CETIP, que tem mais de 100 cotistas, a isenção permanece. Mas qual que é o perigo dessa questão aí que o governo vetou na reforma tributária, essa questão da isenção para esses fundos aí desde a sua origem? Vai tirar ali o incentivo desses fundos existirem, ou seja, não vão ter mais tantas ofertas ali, tantos fundos iniciando para, seja financiar algum projeto, ou seja, administrar um bem que já está ali posto, já está ali pronto para poder começar novos projetos. Então isso pode travar o setor como um todo e, querendo ou não, essa isenção ali para os fundos acima de 100 cotas, né, pode fazer com que o governo decida também lá na frente que não vai existir mais essa isenção. Então essa isenção para fundos, né, acima de 100 cotas pode ser que não exista daqui a algum tempo, visto que o governo conseguiu passar essa reforma, né, e colocou ali os fundos com menos de 100 cotas com essa tributação, pode ser um pretexto aí para futuramente, né, eles colocarem taxas em todos os fundos. E essa taxa aí, o governo prevê que vai ser em torno de 28%. Então, basicamente, aí, os fundos que têm menos de 100 cotistas vão ter uma tributação ali de cerca de 28%, e isso pode, né, acabar colocando ali os dividendos em xeque em mais ou menos ali 30% a 35%, dependendo aí do valor de administração desse fundo e taxa de performance, né? Então acaba que vai desmotivar muito, né, esse tipo de fundo hoje, e isso pode travar toda a economia, visto que em 2023 o setor privado foi o que mais financiou projetos no nosso país. Então é muito complicado esse tipo de projeto. Claro que o governo vai sempre tentar ali controlar as contas públicas por meio de receita, né? Ou seja, por meio de taxar mais as pessoas e não por meio ali de corte de gastos, né? Mas é um projeto muito arriscado ali, que pode se estender para as outras classes de fundos imobiliários também. Então, a princípio, o que aconteceu? Os fundos que a gente tem em carteira, os fundos que já estão listados acima de 100 cotas, estão isentos? Ainda continuam isentos. Esse projeto, né, esse veto que o presidente colocou é em cima de fundos que têm menos de 100 cotistas, mas pode ser pretexto aí para se estender para os outros fundos imobiliários também que têm mais de 100 cotistas, e a gente sabe que o governo sempre quer taxar mais, então isso é um pouco complicado. Mas a gente tem tempo ainda, podemos pressionar aí, enfim, os deputados, até as gestoras, né, se você é um cotista aí de algum fundo imobiliário, mande um e-mail para a gestora, para eles fazerem pressão nos seus deputados, nos seus
gestores para que eles cobrem do governo, né, e mostrem em fatos, né, como que esse tipo de fundo é importante para a manutenção do nosso país, principalmente ali pensando em infraestrutura, pensando no desenvolvimento até mesmo do setor do agronegócio, né? É de extrema importância que esses fundos continuem da maneira que estão para continuar ali desenvolvendo excelência aí o setor imobiliário e o setor do agronegócio. Tá? Mas você quer saber como investir e entender melhor aí como fugir aí de investimentos que vão ficar mais caros por conta de impostos, já preenche o primeiro link aqui da descrição que eu vou entrar em contato com você para a gente fazer o melhor planejamento dos seus investimentos. Ah, João, então o que é que eu faço com os meus fundos imobiliários que estão na minha carteira? A gente está no momento de alta de juros e isso prejudica muito o valor de cota dos fundos imobiliários. E vendo que no momento os fundos imobiliários ali que vão ser taxados serão de menos de 100 cotistas, faz total sentido prestar atenção em quais fundos imobiliários tem na sua carteira, se são de bons projetos, se são de boas gestoras e aproveitar o momento aí para fazer a realocação dos seus investimentos. Já falei aqui sobre como fazer o asset allocation aqui na carteira, de como fazer, né, essa gestão do seu patrimônio aí e colocar as caixinhas de porcentagem. Vou deixar o vídeo aqui no izinho para vocês assistirem lá. E é um momento aí de aproveitar, de talvez ir às compras, né? Porque o mercado vai projetar isso, o mercado vive de projeções futuras. Então, com esse projeto, pode ser que os fundos imobiliários tenham mais uma correção para baixo, e isso pode ser uma oportunidade, visto que os fundos imobiliários que são listados ainda não são taxados, não serão taxados. E a gente tem a chance ainda de isso voltar atrás. A gente teve essa pressão popular com relação ao PIX, né? Com relação ao monitoramento do PIX, e o governo voltou atrás. Pode ser que a gente tenha essa pressão também com relação das gestoras, até dos investidores no geral, para com o governo, e ele volte atrás nesse veto aí dos fundos imobiliários. Então, acredito que pode ser uma excelente oportunidade sim que a gente esteja vivendo com fundos imobiliários, né? E aí é um momento aí de cautela também, mas aproveitar esse momento aí para os fundos que você tem em carteira, que são bons projetos, que são boas gestoras ali, para você aumentar ali o seu patrimônio em fundos imobiliários e aproveitar esse momento onde está todo mundo chorando e você vendendo lenço. Tá certo? Então, grande abraço.